Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, que realize a leitura do expediente. Expediente de 13 de julho de 2020. Ofício número 203 de 2020, de origem executiva, encaminhando o projeto em regime de urgência. Projeto de lei número 51 de 2020, que altera dispositivos da lei número 6.430, de 17 de outubro de 2019, e da outras providências. Projeto de lei número 52 de 2020, que denomina a rua Ludovico Glinski, de autoria da Edilidade, que subscreve. Projeto de lei número 53 de 2020, que denomina Rua Maria Goss Glinski, de autoria da Edilidade, que subscreve. Projeto de lei número 54 de 2020, que denomina Rua Celcinho Glinski, de autoria da Edilidade, que subscreve. Ofício número 208 de 2020, de origem executiva, encaminhando o projeto em regime de urgência. Projeto de lei número 55 de 2020, que abre crédito adicional através de anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 47 de 2020, que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar prevista na lei número 4.851, de 14 de novembro de 2011, no período da pandemia do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Indicações. A indicação número 073 de 2020, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, a revitalização com patrola e a colocação de cascalho e compactação com rolo em todas as ruas do bairro Campo da Água, dos bairros Campo da Água Verde e Água Verde. Indicação número 74 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal do Meio Ambiente, para que se proceda à limpeza do passeio da Avenida Senador Ivo de Aquino, entre as ruas Saulo de Carvalho e Henrique Zordi. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária Thelma Bley. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento ao senhor presidente, cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, internautas, colaboradores da casa, a todos, muito boa noite. Essa minha indicação com relação às ruas do Campo da Água Verde e da Água Verde, especificamente, que são locais por onde eu transitei semana passada bastante, e verifiquei que após esse período de fortes chuvas, as ruas estão bastante buracos, aqueles ninhos de galinha, e também já o material que ali foi colocado também já está um pouco barrento. Então, há necessidade de que seja passado a patrola, colocado um material novo em cima e passado o rolo. Que com isso, como já foi feito em outras oportunidades, a rua daí passa, ou as devidas ruas passam a ter uma vida
mais longa, com boa qualidade a via, né? Então, esse é o objetivo. E que o nosso prefeito, que o secretário de obras possa trabalhar no sentido de fazer essas melhorias importantes para os nossos bairros do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, membros da imprensa, internautas. Senhor presidente, de forma breve, quero agradecer a agilidade pela apresentação dos 3 projetos de lei que foram lidos, de denominação de rua, e com relação a familiares meus que já faleceram. Mas eu queria, além do agradecimento, colocar para a comunidade que essas ruas, elas ainda não existem, elas estão sendo com recursos próprios, abertas, no empreendimento particular, que ainda está em fase final de aprovação pelo órgão ambiental, embora já aprovada pelo município de Canoinhas, e a gente pretende, dentro de alguns dias, aí, se Deus quiser, poder iniciar a abertura dessas vias e também promover todas as medidas de urbanização naquela região, como meio-fio, colocação de drenagem, colocação de rede de água, colocação de energia elétrica, repito, tudo com recursos particulares no empreendimento que está sendo realizado. Então, só para fazer essa justificativa, né, porque de repente quem não acompanha, não sabe como está procedendo, imagina que está sendo feito aí, vamos pegar uma região e colocar o nome de determinadas pessoas naquela rua. Não, é um empreendimento particular, que essas ruas vão ser, depois de abertas, doadas para a municipalidade, para que possa ser utilizado por todos, e com certeza vai ficar um empreendimento muito bonito. Mais adiante, tudo dando certo, quero ter o prazer de anunciar aqui na Câmara, assim que ele possa ser anunciado oficialmente, e que assim que ele possa ser colocado à disposição da comunidade, que é uma forma que encontrei também de colaborar com o desenvolvimento de uma região que todos aqui conhecem muito bem, e que com certeza é a região que o município tem para crescer e para desenvolver, que é o nosso Alto Frigorífico, a nossa região ali que vai para o Caraguatá. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Sim, senhor presidente, a vereadora Zenici Dreyer. Com a palavra, então, a vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que nos acompanha, todos os internautas, assessores aqui da casa. Hoje, então, eu resolvi fazer uso da tribuna para abordar um assunto que, para a nossa região, Planalto Norte, é um assunto prioritário no momento. Eu trouxe hoje a defesa dos nossos agricultores, dos agricultores da nossa região. Em primeiro lugar, em nome dos agricultores e de alguns representantes que eu conversei, agradecer principalmente ao nosso prefeito Beto Passos pela conclusão e entrega da obra do mercado público. É uma luta desde 2014, a lei que institui o mercado público é de 2003. Então, quantos prefeitos passaram, quantos prefeitos lutaram por essa causa? E, em nome da população, agradecer ao prefeito Beto Passos, que lutou desde 2014 na luta de recursos, e agora teve o privilégio de entregar essa obra à população canoinhense e aí à população do Planalto Norte. Gostaria de parabenizar os agricultores pelos seus trabalhos, pela produção no âmbito da nossa região. Hoje eu fiz uma visita ao Proust Alimentos, ali no Salto da Água Verde, e eu fiquei encantada com os produtos que eles estão vendendo para a população, para os mercados, na feira. Mas eu trago aqui em especial hoje algumas dificuldades que foram abordadas em função da pandemia. Nós muito defendemos, às vezes, os
supermercados, o comércio, o transporte, né? Vários segmentos. E os agricultores, nesse momento, precisam também ser lembrados, porque eles continuam produzindo, eles continuam oferecendo seus produtos, e nós, enquanto representantes da população, precisamos aderir às campanhas para que esses produtos sejam vendidos e priorizados no mercado local. A proposta hoje, considerando, por exemplo, a suspensão das aulas, prejudica diretamente nossos agricultores que estavam colocando seus produtos nas refeições nas escolas, na merenda escolar. Isso é muito sério, porque os agricultores que se prepararam para vender esses produtos, hoje eles não estão conseguindo comercializar esses produtos. Então, também recentemente, em função do ciclone, alguns tiveram sérios prejuízos em suas estufas. Em função disso, eu trago aqui, nessa Câmara, nessa Casa de Leis, pedir apoio da edilidade para que possamos aderir à campanha que foi lançada pela ACATS, pela Secretaria da Agricultura, através da EPAGRE. É a campanha Valorize os Produtores da Nossa Região. As matérias foram publicadas na sexta-feira, no dia 10. Eu fiz uma leitura e eu penso que nós, enquanto representantes da sociedade, podemos estar utilizando dos vários espaços, né, de publicidade mesmo, no sentido de sensibilizar a população para prestigiar esses produtos quando eles estão expostos nos supermercados, nos mercados e nas frutarias. Para que isso aconteça, eu estou fazendo uma série de requerimentos ao prefeito municipal Gilberto dos Passos, através da Secretaria de Agricultura, que possamos aderir a esta campanha no município de Canoinhas para fortalecer os agricultores do Planalto Norte. Através da ACATS, existe um rol, uma relação dos produtores que estão colocando os seus produtos à venda no âmbito da região. Então, eu sugiro também que a imprensa local possa estar dando destaque aos produtores que estão cadastrados com os seus produtos, para que a população possa prestigiar e possa consumir para valorizar os produtores rurais do Planalto Norte. A proposta principal é a valorização dos nossos produtores. Os mercados, os supermercados e as frutarias, eles podem identificar esses produtos nas suas bancadas com plaquinhas. Aqui, produto da região, para que o seu cliente possa escolher, possa se sensibilizar e possa garantir o consumo de um produto de qualidade e da região, favorecendo assim a economia local, incentivando a geração de renda junto às famílias, a agricultura familiar. Além disso, alguns debates junto aos representantes do mercado público foram priorizados. Uma das solicitações, que eu também fiz através de requerimento ao nosso prefeito Gilberto dos Passos, é garantir melhorias já de imediato ali em frente ao mercado público, né? O pedido deles é que seja estacionamento em 45 graus, para que garanta, né, a ampliação ali do acesso dos veículos nas proximidades do mercado público. É uma via um pouco mais larga. A gente sabe que existem projetos de asfalto para aquela rua, né? Já também estarei fazendo um requerimento pedindo asfalto naquela rua também, para que nós possamos realmente oferecer mais qualidade aos agricultores e às pessoas que estiverem prestigiando o mercado público. Faço também uma defesa para que esse assunto seja pautado no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma situação delicada nesse momento, todos os segmentos estão sendo prejudicados, mas nós temos que debater, nós temos que priorizar os nossos agricultores. Um percentual significativo, em torno de 70% dos alimentos
que são consumidos vêm da nossa agricultura familiar. Então, nós temos o papel de incentivar o consumo no âmbito da região para garantir a valorização dos nossos agricultores. Esta é a minha defesa na data de hoje, em especial, e já parabenizando a IPAGRE pela iniciativa, que através da Associação Catarinense de Supermercados, Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, sendo coordenado pela IPAGRE, que estão juntos no esforço de valorizar os produtos da agricultura familiar de Santa Catarina. Neste momento tão desafiador, precisamos apoiar essa gente que trabalha diariamente para produzir alimentos e produtos artesanais da melhor qualidade, movimentando a economia regional. Solicitamos, então, verificar várias possibilidades de impulsionar a campanha e estratégias para que possamos sensibilizar a população neste momento tão delicado da economia e da pandemia. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenesi Dreher. Deixo a palavra aberta para, caso algum colega deseje fazer algum comentário. Não havendo nenhum colega, se a senhora finalizou? Isso aí. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 047 de 2020, que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar prevista na lei número 4.851, de 14 de novembro de 2011, no período da pandemia do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 047 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 13 de julho de 2020. Requerimento número 567 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando informar quais medidas serão adotadas pelo Poder Executivo no sentido de coibir a aplicação da penalidade de multa por parte dos órgãos fiscalizadores, uma vez que têm sido reiterados os casos de aplicação de multas em decorrência das condutas adotadas pela gestão, a exemplo da ocorrida no processo REP 19.00593200, acórdão número 292 de 2020, conforme publicação do dia 13 de julho de 2020, DOE número 2935, tratando de acúmulo de cargos irregular, e a do Ministério Público de Contas, REP 19.00973100, MPC 303/2020, MPC 2.2/2020.865, representação acerca de irregularidades ocorridas na concorrência pública número 24 de 2017, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, urbanos e de serviços de saúde. Coloco em discussão o requerimento número 567 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 567 de 2020. Requerimento número 568 de 2020, de autoria da vereadora Zenesi Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a adesão e apoio do município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,
a campanha Valorize os Produtos da Nossa Região, de acordo com as publicações da Associação Catarinense de Supermercados, ACADES, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, através da IPAGRE, que estão juntos no esforço de valorizar os produtos da agricultura familiar de Santa Catarina. Nesse momento tão desafiador, precisamos apoiar a nossa gente, que trabalha diariamente para produzir alimentos e produtos artesanais da melhor qualidade, movimentando a economia regional. Solicitamos também verificar possibilidades de impulsionar a campanha e disponibilizar o link no site da Prefeitura, dos fornecedores da região do Planalto Norte, para destacar os produtores da nossa região. Coloco em discussão o requerimento número 568 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 568 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher. Requerimentos números 569 e 570 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Cirineu Novak, presidente do CDL Canoinhas, e ao senhor Carlos Roberto Búrigo, presidente do Sindilojas Canoinhas, solicitando adesão e apoio à campanha Valorize os Produtos da Nossa Região, de acordo com as publicações da Associação Catarinense de Supermercados, ACADES, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, através da IPAGRE, que estão juntos no esforço de valorizar os produtos da agricultura familiar de Santa Catarina. Neste momento tão desafiador, precisamos apoiar a nossa gente, que trabalha diariamente para produzir alimentos e produtos artesanais da melhor qualidade, movimentando a economia regional. Solicitamos também verificar estratégias para impulsionar a campanha através de plaquinhas para identificação dos produtos da região, com destaque aos fornecedores da região do Planalto Norte. Coloco em discussão os requerimentos do número 569 ao e 570 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos número 569 e 570 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher. Requerimento número 571 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Lucílio Ravanello, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Santa Catarina, CONSEASC, solicitando adesão e apoio dos conselheiros à campanha Valorize os Produtos da Nossa Região, de acordo com as publicações da Associação Catarinense de Supermercados, ACADES, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, através da IPAGRE, que estão juntos no esforço de valorizar os produtos da agricultura familiar de Santa Catarina. Neste momento tão desafiador, precisamos apoiar a nossa gente, que trabalha diariamente para produzir alimentos e produtos artesanais da melhor qualidade, movimentando a economia regional. Solicitamos também verificar possibilidades de impulsionar a campanha, disponibilizando a relação dos fornecedores e dos produtos da região do Planalto Norte, para destacar os produtores da nossa região. Coloco em discussão o requerimento número 571 de 2020 e passo a palavra à vereadora autora Zeneci Dreher. Senhor presidente, gostaria de acrescentar, já conversei com a nossa assessoria legislativa, o requerimento para o Conselho Municipal também, de Segurança Alimentar e Nutricional, na pessoa do seu Romualdo Sten, que é o presidente, principalmente porque no Conselho Municipal há os representantes da agricultura da região, né, que estão lá pleiteando novas melhorias, inclusive com relação à regulamentação e organização do mercado público. Então, é bem importante também já começarmos esse debate junto ao Conselho Municipal. Eu já havia solicitado à assessoria legislativa, se puder já aprovar, é a mesma redação, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada.
Vereador Zanessi, então, ao final dos requerimentos, a gente vota ele com o número 577 de 2020. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 571 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 571 de 2020. Requerimento número 572 de 2020, de autoria da vereadora Zenici Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do DETRACAN, em nome dos representantes dos feirantes do Mercado Público de Canoinhas, agradecer ao Poder Executivo pela conclusão da obra entregue aos produtores regionais e solicitar estudos e alterações do estacionamento em frente ao Mercado Público do paralelo à faixa de rolamento para estacionamento em 45 graus, com a finalidade de ampliar quantidade e acesso dos veículos nas proximidades. Coloco em discussão o requerimento número 572 de 2020. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu queria parabenizar a vereadora Zenici pelos requerimentos que fez. Eu até não me manifestei, porque Vossa Excelência colocou de forma muito correta, muito brilhante toda a situação, e de fato a gente precisa apoiar o quanto mais possível a nossa agricultura familiar, que é a grande geradora de empregos no Brasil, né? E na nossa região especialmente tem um potencial muito grande de crescimento, então ela precisa ser cada vez mais valorizada. Eu queria também, especificamente com relação a esse requerimento, só fazer um comentário, parabenizando Vossa Excelência também por ele, mas eu entendo que sempre é prudente a gente lembrar de alguns fatos. Quando surgiu a possibilidade da instalação do mercado público, em um primeiro momento, seria feita uma cobertura naquela via ali onde é o Largo da Matriz. Isso aqui eu sempre gosto de lembrar, porque isso aqui foi uma luta de muita gente e muitas ideias surgiram. Destacar, claro, o ex-vereador João Grem, o ex-vereador Beto Passos, o deputado Décio Lima, que colaboraram, que me recordo, talvez até outros, peço desculpa se estou esquecendo algum deputado, mas me recordo dessa situação. E por que eu faço esse comentário? Porque quando iniciou a obra lá próxima à rodoviária, houve um questionamento de muita gente. Olha, o local não seria o ideal, talvez o ideal seria, quem sabe, mais no centro da cidade, em razão até da questão da própria feira, com mais facilidade para o público. Mas eu me recordo, e por isso eu faço esse comentário, quando surgiu a possibilidade de vinda de recursos, num primeiro momento, seria para fazer ali a edificação do largo, e num segundo momento, uma etapa de verba viria para fazer a cobertura daquela via. Tanto que veio um projeto de lei para a Câmara, e a Câmara autorizou a devolver aquela rua, que era uma via pública, que todos nós passamos por ela com certeza várias vezes. Nós devolvemos aquela via, então, se não me falha a memória, para a Mitra Diocesana de Caçador, que é a proprietária legal da área. E numa segunda etapa, então, haveria cobertura, e ali funcionaria a feira livre, exposição de artesanato, enfim, seria um local para a comunidade poder se reunir, a brigada das intempéries, por exemplo. Mas acabou não podendo acontecer isso. Então, surgiu a possibilidade, e se não me falha a memória, e quero até pedir desculpa se estou equivocado, que o ex-vereador Vilso Pereira, na época, conseguiu viabilizar aquele imóvel ali, que já era do município, mas entre outras possibilidades, me lembro que o Vilso foi atuante também nessa parte. Foi o que foi possível àquela região. E é uma região que precisa ser melhorada, como a vereadora Zenici colocou, com relação a estacionamento, quem sabe a pavimentação asfáltica na frente. Mas é uma grande conquista, porque hoje existe um ponto de referência, que se não é hoje um ponto comercial, entre aspas, ideal, em razão de algum deslocamento que precisa ser, vai ser no futuro, porque as pessoas vão se acostumar a ir até lá. Então precisa ter bem fácil estacionamento, precisa ter uma via bastante cuidada, tem que incentivar para que a gente tenha cada vez mais produtos atrativos lá, para que as pessoas possam vir. Está do lado da rodoviária, que é um cartão de chegada da cidade, que as pessoas utilizam bastante, próximo à saída para a BR, da nossa entrada principal da cidade. Então, tem vários pontos favoráveis. Mas eu sempre gosto de lembrar esse detalhe, porque
foram buscar as outras alternativas que, infelizmente, não aconteceram. E lá, a gente podendo fazer tudo aquilo que for possível para cada vez incentivar mais, com certeza, futuramente vai ter um grande resultado para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 572 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 572 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Requerimentos números 573 e 574 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao senador Jorginho Melo, expondo e solicitando o que segue. Considerando o amplo estudo realizado referente ao plano de manejo da Floresta Nacional de Três Barras, localizada na rodovia BR-280, quilômetro 225 Três Barras SC, editado no mês de novembro de 2016, considerando que o objetivo do estudo é dotar a Flona de um instrumento de planejamento, gerenciamento e manejo, possibilitando assim que venha a atingir os objetivos para os quais foi criada, com a finalidade de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, dentre os quais o município de Canoinhas. Considerando que a retirada do pinus existente, além do enfoque ambiental, é importante para evitar o desperdício de recursos públicos na ordem de R$550 mil ano, conforme consta do estudo item 5556. Respeitosamente requer informar quais etapas se encontra o cumprimento do plano de manejo da Floresta Nacional de Três Barras para a supressão e venda da madeira de reflorestamento e se existe previsão para o seu início, se foi elaborado o plano de uso público para a Floresta Nacional, integrando a unidade conservadora Flona aos projetos municipais e regionais de desenvolvimento turístico, tornando-a um atrativo ao ecoturismo local, valorizando seu patrimônio ambiental e cultural. Coloco em discussão os requerimentos número 573 e 574 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, e passo a palavra ao vereador autor. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade que nos dá a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, alguns assuntos são recorrentes nessa Casa de Leis, e eu lembro que o vereador Paulo Glinski fez uma brilhante defesa na tribuna com relação a esse requerimento que está sendo reiterado. Vereador Paulo Glinski, nesse final de semana, eu tomei cuidado de ler, tá, o diagnóstico e o planejamento que foi feito para o manejo da Floresta Nacional de Três Barras. São 2 documentos de quase 300 páginas cada um. E, voltando a essa discussão, porque nesse momento de pandemia, e você observando a sequência do documento, nós, nessa Casa de Leis, e nós, enquanto comunidade Planalto Norte catarinense, lembro bem também que o então deputado federal Mauro Mariani, inclusive propôs a criação de um fundo junto com o então secretário de Desenvolvimento, Carlos Chiodini, que hoje é deputado federal, para desenvolvimento do Planalto Norte. É um assunto que é recorrente, mas infelizmente, acho que talvez em função da pandemia, a sequência do cumprimento do planejamento ele não foi cumprido. Eu tomei cuidado, vereadora Norma, tá, de ler o seu requerimento, uma resposta muito bem fundamentada, se não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2019, início de 2019, com relação à sequência das etapas do cumprimento desse planejamento. Ocorre que, em função da pandemia, não sei se esse assunto caiu no esquecimento, porque nós fomos até o site do Ministério de Meio Ambiente e não consta mais o cumprimento daquelas etapas que vinham sendo perseguidas. Eu acho que nesse momento de pandemia, e considerando que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Florianópolis recentemente, renovando o projeto de cessão de uso do Parque do Córrego Grande, que estava
também em dúvida, aquela comunidade ficou bastante receosa com relação à renovação, e através dos senadores da bancada catarinense, eu sei que estiveram lá envolvidos no processo, Dário Berger, e principalmente o senador Jorginho Melo, do qual é do meu partido, eu acho que essa discussão nessa Casa de Leis nós temos que voltar a provocar, cada um buscando os senadores do seu entendimento, os deputados federais da sua bancada, porque não pode cair no esquecimento, até mesmo porque o que me surpreendeu, vereadora Norma, é que no estudo, no item, conforme o item citado, no diagnóstico, existe uma perda em aproximadamente R$ 550 mil ano em função da falta do manejo, né, desta área. Então, é um assunto que nós temos que retomar. A nossa Flona ela foi acometida por um incêndio bastante grande, né, no ano passado. Então, a questão da diversidade ambiental, a própria recuperação ambiental, nós estamos falando na questão da araucária também, é o momento de nós retomarmos essa discussão. Então, em face disso, eu formulei o requerimento, eu estarei em contato com o senador Jorginho Melo, para que nós possamos voltar a, se possível, discutir isso da criação do fundo do nosso Planalto Norte. Talvez o nosso presidente tenha mais informações, porque tem contato tanto com o deputado federal Carlos Chiodini e também com o ex-deputado Mauro Mariani, mas é um assunto que é recorrente e nós temos que voltar a discutir, porque são muitos recursos que podem ser carreados, tá? Não só na questão da preservação da Flona, mas também pelo uso racional, né, equilibrado e comercial da madeira Pinos, que lá se encontra o estudo lá do seu Wilton Hitzmann, mais de 70 anos que foi plantado. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Coronel Mário, se me permite um palpite, o ex-deputado Valdir Colato, ele atua no Ministério do Meio Ambiente e, se não me falha a memória, justamente sobre esses assuntos que o cargo que ele ocupa trata. Então, se possível, enviar o requerimento número 578 para o Valdir Colato, que conhece a nossa região, enfim, claro, o Jorginho também conhece, mas o Colato está lá lidando com essa situação. De repente, é um contato nosso lá no Ministério para tentar agilizar as coisas. Se me permite essa sugestão, poderíamos fazer o 578. Com certeza. Vereador Paulo Glinski, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Coronel Mário por trazer o assunto à discussão, porque a gente acaba, no dia a dia, com tantas coisas que surgem, tantos debates, algumas coisas acabam, não vou dizer que saindo da pauta, mas saem da nossa agenda diária de discussão aqui, embora seja conversado sobre o assunto, mas com força de debate, através de requerimento, encaminhamento e documentação, a gente precisa, de fato, reviver esse assunto aqui. Eu queria também mencionar, e o Coronel Mário já fez menção ao ex-deputado Mauro Mariani, porque tudo nasceu de um trabalho objetivando que os recursos da comercialização dessa floresta, que tem que ser retirada porque ela está perdendo valores, está passando do ponto, já passou do ponto, na verdade, a gente está perdendo hoje a cada mês ali, mas a ideia inicial era que os valores da Floresta Nacional obtidos com a comercialização das árvores exóticas fosse utilizado na nossa região, até como contrapartida pelo que a região deixou de produzir na parte talvez mais nobre das terras que nós temos em nossa região, que é a Floresta Nacional, o Campo de Instrução, Marechal Hermes, terras extremamente produtivas, nas quais haviam famílias ali historicamente estabelecidas, e houve toda aquela questão no campo de instrução, principalmente da retirada dessas famílias para ocupação como campo de instrução, e aquilo ficou ali, tudo bem que como preservação, mas nós, município, deixamos de produzir ali, assim como outros locais. Pega a região oeste, que desenvolveu muita agricultura, a nossa região ali são milhares de alqueires de terra, tanto na Floresta Nacional como no campo de instrução. Então a ideia era recuperar um pouco disso e também recuperar o esquecimento histórico que a nossa região tinha. Então, por isso, havia essa pretensão, criar um fundo do Planalto Norte. Houve depois uma tentativa de se ampliar um pouco esse fundo para a região de Caçador, ali que também pleiteava. Mas o que a gente vê hoje é que, embora tenha andado essa parte técnica da retirada da floresta, da comercialização, andou,
de uma forma assim bastante animadora até aquele incêndio que ali acabou gerando uma certa demora, e depois é isso que Vossa Excelência já colocou, a gente não sabe hoje o exato estado de andamento da proposição, do andamento do projeto. Mas o que a gente sentiu, e o Valdir Colato, que pertence ao Serviço Florestal Nacional, se não me engano, é o chefe do Serviço Florestal Nacional, ele esteve no IFSC, naquela oportunidade, relatando algumas situações, e o que a gente vê é que não há o planejamento e não há a destinação desse recurso para a nossa região. Ele vai entrar no bolo geral. Ele entra no bolo geral e sabe, entrou no bolo geral, nós não ficamos nem com o cabinho da cereja do bolo para nós aqui. O bolo é grande, mas a boca e o apetite do Brasil todo é maior, e a força política de alguns estados, de algumas pessoas é maior, e acaba direcionando esses valores para onde eles pretendem. Então, por exemplo, em Santa Catarina, nós vamos investir na questão de habitação popular em Canoinhas, que é uma necessidade, com o recurso dessa madeira, por exemplo, ou vamos melhorar o Parque do Rio Vermelho em Florianópolis? Se for colocado em análise isso no nosso estado, vamos colocá-la no Parque do Rio Vermelho e esqueça Canoinhas, que, aliás, tem muita gente que está em Florianópolis que nem sabe que existe Canoinhas. Então, essa discussão é bastante importante por esse aspecto. Nós precisamos, de fato, cobrar, porque como houve entre aspas, uma redução no ritmo do projeto, que vinha num ritmo mais rápido, em razão do incêndio, em razão da pandemia, em razão de várias situações, talvez seja o momento de provocar essa discussão de novo. Não temos, quem sabe, a pretensão de que tudo seja investido aqui, mas quem sabe uma parte, pelo menos, que reservasse, pelo menos a cereja para nós aqui, já que a fatia do bolo, quem sabe, vai para outro, pelo menos uma parte que ficasse para nós poder, os municípios da região, Três Barras, Canoinhas, Major Vieira, Bela Vista, Papanduva, que são os municípios que tiveram, assim, quem sabe, o maior impacto com relação a tanto a Floresta Nacional quanto ao Campo de Instrução Marechal Hermes. E também, vereador Coronel Mário, a questão da araucária, né? Porque nós temos ali, eu me recordo naquela exposição que houve na Floresta Nacional, uma parte da floresta de araucária plantada ali, ela não foi manejada ao longo dos anos. Uma parte ela foi manejada e a outra não foi. Então a gente até vê nas fotos aéreas, nas imagens aéreas, que na verdade é também um deserto verde de araucária, não tem praticamente nada. E é uma floresta que precisa ser precisa ser trabalhada, precisa acontecer lá pelo menos um desbaste seletivo, e que é uma madeira que tem um enorme valor de mercado, uma enorme procura, né, tanto quanto esse pinus, que é um pinus bastante antigo lá, que também tem um alto valor de mercado e uma grande procura, mas o araucária é muito mais. Então também a gente poderia e deveria também cobrar deles nesse sentido. A gente fala em cortar araucária, o pessoal acha que o cara é contra o meio ambiente. Não, nós estamos falando daquelas araucárias plantadas que foram para essa finalidade, que também já tem a vida útil comprometida e que precisa ser remanejada até para a segurança da Floresta Nacional, para ela poder desempenhar o seu papel como Floresta Nacional. Ela não é um deserto verde araucária nem de pinos, como a gente vê em algumas partes dela. Então, eu queria fazer essas colocações. Nós temos empresas na região se habilitando para fazer a análise técnica, para poder participar dessa licitação para comprar madeira. Não é algo simples, não é quem tem uma pequena serraria que vai conseguir. O estudo técnico é bastante amplo, porque ele tem cronograma de retirada, tem recuperação de área, isso aqui é uma coisa bastante ampla. Mas existem empresas na região interessadas em participar. E mesmo que uma empresa maior acabe comprando um determinado lote, para o empresário menor vai ter também a comercialização de uma parte da madeira que não serve para aquela empresa e vice-versa. Então, vai movimentar também a nossa economia no ramo madeireiro aqui, que também nós temos uma participação significativa na nossa economia anual. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Norma Pereira, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, os nossos colaboradores da casa, a imprensa, o Danilo, os internautas, muito boa noite. Eu não iria me manifestar porque eu já tinha feito o requerimento e tinha vindo material bem interessante para essa casa, mas só para complementar o que o vereador Coronel Mário falou e o vereador Paulo Glinski, eu gostaria de colocar que, na verdade, a Flona,
aqui da nossa região de Canoinhas, Três Barras e tal, porque ela foi, quando ela se iniciou a atividade, que era o antigo IBDF, na verdade era para os empresários aprenderem a fazer exatamente o manejo de madeira para não faltar madeira no futuro. E lá tem muitos pinheiros plantados também. Se vocês conversarem com o Dr. Hilton Hitzmann, se conversarem com, que foi gerente, agora esqueci o nome dele, lá do IBDF por muito tempo, o Jesuíno, eles têm materiais riquíssimos. E talvez fosse o caso de nós fazermos a gestão dessa exploração. Porque, queira ou não, se pegarmos todos os estudos da nossa região, inclusive os 50% de crianças que não concluem o segundo grau, aliás, o ensino fundamental, a nossa renda per capita, PIB per capita, que nós estamos abaixo da média nacional, acho que nós teríamos mais do que motivos para nós, em organização, não sozinho, o município de Canoinhas, aí teria que ser feito algo via Ampla Norte, para que a gestão fosse efetivamente feita por nós aqui, porque, de fato, além de estarmos há 40 anos sem representação política, temos mais esse episódio, a questão do campo de instrução, muito bem colocado pelo vereador Paulo Glinski, e o campo e a Flona. E ainda tem que considerar que 2 quilômetros, vereador Paulo, em volta da Flona, em áreas privadas, não pode se fazer nada. Não pode se construir, não pode se fazer nada. Então vocês imaginem que tudo isso é importante para o meio ambiente e tal, mas e o desenvolvimento, a saúde, a infraestrutura, a dignidade, a qualidade de vida das pessoas, como é que fica? Nós temos que conciliar tudo isso e encontrar mecanismos para que façamos o melhor. Eu lhe parabenizo por essa retomada e, de fato, dentre tantas coisas, a gente acaba esquecendo, mas, de fato, o estudo lá é fantástico e esse assunto ele não pode parar. Teríamos que ter um lobista, eu acho que para tratar disso, porque essa matéria é complexa e nós temos que ver, porque Curitibanos parece-me que conseguiu fazer a gestão também de alguma coisa, e eu não me lembro mais quais outros municípios que eu andei pesquisando e encontrei algumas coisas. Só que nós, vereadores, a gente participa disso e tudo, mas ela é mais de natureza executiva, então teria que ter algo junto com o executivo, que nós sozinhos a gente realmente não... Eu acredito que nós não teríamos êxito exatamente por causa do caráter da função do executivo nessa demanda. Seria isso. Vereador Coronel Mário, se me permite, só mais um pitaco. Como está elencado ali no requerimento do senador Jorginho Melo, eu acredito que para ganhar a devida força que merece o assunto, nós deveríamos encaminhar para toda a bancada catarinense, né? Porque, afinal de contas, os nossos deputados e senadores, eles espero que se apeguem no assunto e nos devolvam isso que é de nosso direito. Sei da força que o senador Jorginho tem junto ao governo federal, mas penso que quanto mais pessoas, mais parlamentares imbuídos na causa, quem sabe o resultado seja mais rápido. Enfim, fica a minha sugestão nesse sentido. Passo a palavra ao senhor. Agradeço todas as manifestações. O vereador Paulo Glinski muito bem contextualizou, a vereadora Norma, né, complementou com todo o seu conhecimento a respeito também. Senhor presidente, infelizmente nós estamos em momento de pandemia, tá? Mas esse assunto teria que ser retomado via Ampla Norte também, e acredito até renovar uma nova audiência pública para recomprometer aquelas pessoas que se comprometeram, né? Não só os deputados e senadores da nossa bancada, mas que possa ser um interlocutor junto, né, o atual presidente da República, que o vereador Paulo Glinski, seria uma discussão para a nossa região, talvez não tão importante se esse recurso fosse para Brasília ou fosse aplicado em qualquer outro local. Mas cada qual com o seu contato, com o seu senador, com o seu deputado, acho que é extremamente importante que nós pressionemos no sentido de criar esse fundo, como muito bem foi discutido na época, porque senão realmente o objetivo ele se perde. O Jesuíno tem um conhecimento fantástico, realmente, né?
quando eu falo uma audiência pública, é trazer essas pessoas para debaterem, para renovar esse compromisso, né? Para que nós tenhamos realmente e efetivamente esses recursos aplicados na nossa região. Agradeço as contribuições, seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Podemos fazer para toda a bancada, o senhor? Não, tranquilo. Para Ampla Norte também? E eu gostaria de assinar junto, se o vereador permitir. Toda edilidade, se assim entenderem. Então, faremos de toda a edilidade. Vamos votar o 573 e o 574 e depois a gente vota os outros requerimentos, então. Está em votação o requerimento número 573 e 574 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos 573 e 574 de 2020. Requerimentos números 575 e 576 de 2020, de autoria de toda a edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lauro Gonçalves e do senhor Júlio Sidorac. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Só vamos então deliberar e votar o requerimento número 577 da vereadora Zeneci Dreher nos mesmos termos do 571 para o Conselho Municipal De Segurança Alimentar. de Segurança e Nutricional. Alimentar. Isso aí. Então, nos mesmos termos do 571, vereadora? Isso, senhor presidente. Então está em votação o requerimento número 577 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 577 de 2020. E agora, vereador Coronel Mário, se o senhor nos permitir, votamos do 578 ao 597 de 2020. Para o Valdir Colato, a Ampla Norte e toda a bancada catarinense. Ok? Então está em votação os requerimentos do número 578 ao 597 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos. Agora sim passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só rapidamente, só até para fazer um registro, para que de repente a gente não seja mal interpretado, a crítica que talvez estamos fazendo e as informações que buscamos, ela não tem a ver com a qualidade do trabalho que a direção local da Floresta Nacional tem feito, que o Instituto Chico Mendes fez no plano de manejo. Foi um trabalho excelente, até se a comunidade tiver interesse, é um documento fácil de obter, consegue ir na internet. A qualidade do serviço que foi feito, a dedicação, o conhecimento que o pessoal tem, né? Foi mencionado aqui o grande conhecimento que o jesuíno, que trabalhou ali por muito tempo, tem, mas também o pessoal atual lá tem um conhecimento e tem uma vontade muito grande de fazer o manejo, de fazer vamos supor assim, a Floresta Nacional ter aquela finalidade que eles pretendem, inclusive na questão turística, educação ambiental, e a comunidade poder utilizar mais. Então, faço esse comentário porque se a coisa não andou, ela não andou porque nós vivemos num país que a burocracia é muito forte. Nós tivemos ali uma dificuldade em razão daquele incêndio que criou um problema muito sério, porque o levantamento estava todo pronto para fazer a venda e do manejo tem que licitar. Então, a partir do momento que houve um problema numa área, tem que refazer o estudo em alguns pontos. Então, tudo isso acabou acontecendo, mas a qualidade do trabalho, a dedicação, a boa vontade dos integrantes da Floresta Nacional aqui, do próprio Instituto Chico Mendes, que não são eles que destinam o valor do recurso. Essa destinação, ela tem um andar superior lá que resolve, que é uma questão de legislação, questão orçamentária da União e tudo mais. Então, só para fazer esse comentário aqui, nós entendemos, pelo menos da minha parte, e com certeza dos demais, que nós temos aqui na Floresta Nacional hoje grandes parceiros, tanto na luta para que o recurso também fique aqui,
quanto que aconteça esse manejo necessário para a floresta nacional. Outro ponto que eu queria colocar, e seguindo a linha que a vereadora Zeneci mencionou muito bem sobre a questão da agricultura familiar, é que nós estamos vivendo um drama muito grande dos nossos fumicultores com relação ao tratamento que tem recebido das companhias fumageiras aí na compra da última safra. Olha, a gente vê produtores experientes que têm uma condição muito boa de produtividade com qualidade se queixando do preço que está sendo pago, e chega lá, abre o fardo de fumo, e se você não quer vender por esse preço, leve de volta. Tem gente que está trazendo de volta, as companhias não estão comprando. Ano passado houve uma certa dificuldade na produção, talvez a qualidade do ano passado não foi tão boa, então o preço já caiu ano passado, e esse ano, com uma qualidade de produção boa, o preço está menor do que o preço praticado ano passado para muitos agricultores que estão com dificuldade para pagar suas contas, estão desanimados. É um serviço extremamente duro, o da cultura do fumo, todos os senhores e senhoras sabem disso, e nós precisamos verificar. Isso não é um problema só de Canoinhas, está acontecendo. Essa política das indústrias do tabaco, ela é uma política de cartas marcadas, né? Elas ditam as regras do mercado. Por que o cara vai fazer? O cara trouxe o fumo de volta para o paiol, o que ele vai fazer? Ele tem que vender para uma das outras que existe no mercado, que está na mão de muito poucos. Ele não tem como deixar, ele vai deixar esse fumo ano que vem para vender. É diferente do soja que você deposita numa cooperativa, ela vai vender, ou você tem o teu crédito, ela vai receber. Então esse pessoal está se batendo, não tem muito o que fazer. Existe um contrato, existe uma estimativa, alguns não estão conseguindo entregar nem a estimativa. Aquele que produziu um pouco mais, tem companhia que não quer comprar. Eles não são amparados pela lei do consumidor, porque eles são parceiros da empresa, não são clientes. Eles, para entrar na justiça, para dizer que o fumo dele valia R$10 o quilo, ele tem que contratar um engenheiro para fazer o laudo, porque a companhia pagou R$7, ele perdeu 3, e esse engenheiro, como é que ele vai fazer um laudo de um produto que já foi entregue? Mas tem a Cidasc que ajuda a fiscalizar, mas há um auxílio, mas é muito pouco. A gente sabe que perto do montante do que precisa é muito pouco. Então esse pessoal está à mercê das companhias de fumo, e não tem nenhuma delas que vá para o céu, nenhuma delas. É tudo, se puder sangrar o agricultor, porque a gente tem visto isso acontecer, tem sangrado. Algumas, inclusive, que tinham um grande renome, que o pessoal, não, eu só entrego para tal, esse ano também está fazendo a mesma política. Então a gente precisaria, quem sabe, nos próximos dias, com a inteligência de Vossas Excelências, quem sabe conversar com as lideranças do setor para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas vai fazer isso agora que a safra está terminando, que já venderam? Sim, mas esse problema foi ano passado, aconteceu esse ano de novo, e se não tomar uma iniciativa, não apertar, vai acontecer no que vem de novo. Nós já tivemos aqui na Câmara, historicamente, eu não me recordo se o vereador Vilmar já estava aqui, mas nós já tivemos uma grande audiência pública sobre a questão do tabaco, a questão de 6, 7 anos atrás, um pouco mais, quem sabe, com as empresas vindo aqui, com as lideranças regionais, houve uma pressão muito forte e melhorou naquele ano a situação. Porque ninguém quer que pague o que não vale o fumo. O que o nosso fumicultor ele quer é que, se é BO1, pague por BO1. Não fique arrumando defeito para dizer que vale menos, abrindo fardo e fazendo de volta. O cara tem que pagar o frete da volta, porque tudo isso é cobrado, né? Então, levou o fumo lá, não quis vender porque achou que não está correta a classificação, porque se tiver correta ele vende. E esses agricultores, eles entendem muito mais de classificação de fumo do que qualquer engenheiro de qualquer órgão que exista. Qualquer criança da lavoura aí sabe, isso ali é BO1, isso aí é tal qualidade. São centenas de classificações que já são feitas, na verdade, para dificultar, né? Mas, enfim, o cara vê ali que o produto dele vale mais, e se não quer trazer de volta, e o trazer de volta, descarrega na propriedade dele e vai pagar o frete ainda. E vai ter que vender de repente, como aconteceu já em alguns momentos, para alguns que eles, entre aspas, são apelidados de picareta, né? O nosso agricultor, ele vende para a empresa, e às vezes, não, se não der para a empresa, vou vender, porque eles chamam de picareta, é um apelido aí para quem compra aí avulso. Mas nós já tivemos a questão do ano passado, no retrasado, o pessoal que veio de fora deu golpe, comprou, né? Levou uma quantia enorme de fumo, não pagou ninguém, deixou cheque sem fundo. Então, nós precisaríamos ver com Vossa Excelência, senhor presidente, com os demais vereadores, quem sabe a gente fizesse mais adiante no que seja possível, presencialmente, ou até, quem sabe, de uma forma reduzida,
com algumas lideranças do setor, o que nós podemos colaborar. O que o nosso pessoal aqui está sentindo, o nosso comércio vai sentir, nosso comércio já está sentindo e vai sentir muito mais, porque o fumo é o dinheiro que a pessoa recebeu ali, mandou o fumo, mandou a notinha, chegou no banco, ele sai do Banco do Brasil, onde ele recebe, do outro banco, já sai pulverizando no comércio, pagando um, pagando o outro. Esse é um dinheiro que gira aqui. E esse pessoal está sofrendo muito esse ano. E não é nenhum nem outro. Não sei se Vossa Excelência também foram procurados, tem esse conhecimento, é muita gente, e aquele produtor bom que nunca se queixou, esse ano está esmorecendo e desanimando. Então, eu queria pedir para Vossas Excelências que, com as suas inteligências, verifique uma maneira que nós possamos nos unir para ajudar esse pessoal. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Thelma Blay com a palavra. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite aos internautas, assessores da casa, as pessoas aqui presentes. Corroboro com suas palavras, vereador Dr. Paulo Glinski, porque, enquanto assistente social da habitação, nós temos percorrido o interior, principalmente depois do evento aí do ciclone, e até antes mesmo disso, mas agora houve o destelhamento de muitas estufas e nos procuraram. Não podemos atender pessoas jurídicas, mas também ouvimos muito esta questão da humilhação com que eles estão vivendo das grandes empresas fumageiras que compravam este produto. E muitos têm, sim, voltado para casa com a carga, pagam o frete e estão com o fumo estocado, não podem pagar as contas, estão devendo fumo de boa qualidade. Então, nós temos ouvido muito esta reclamação ali na Secretaria de Habitação, e eu acredito que nós poderíamos sim estar fazendo alguma coisa aí, né? Um requerimento, ou chamando alguém aqui para que se explique isso, porque eles não estão tendo o apoio de nenhuma parte governamental, eles estão simplesmente sendo humilhados, né? Então, eu acredito que nós poderíamos fazer algum requerimento, chamar alguém aqui para que pudesse explicar. Tem que ter um órgão fiscalizador dessas grandes empresas que compram esses produtos, e imagine se eles forem pagar uma perícia ou um laudo para ver a qualidade do fumo deles, quanto que não custa isso? Já não chega ao que eles estão devendo e esperariam vender este produto para pagarem as contas, né? Então, nosso mercado deixa de também ter o giro aí econômico, e eles estão com dificuldades. Esse ano de 2020 nós temos várias causas que dificultam a vida aí de todos os brasileiros, da economia em geral. E então, por estar ouvindo praticamente que diariamente essa situação aí das pessoas produtoras de fumo, eu penso que nós temos que pensar em fazer alguma coisa, mas algum movimento assim que possa ter algum resultado, porque para as empresas fumageiras está muito fácil ficar aí menosprezando esses produtores, e eu acho que a gente tem que defendê-los de alguma forma. Então, eu sou parceira nesse sentido aí. Era isso. Passo a palavra à vereadora Zeneci Dreyer. Então, senhor presidente, vereador Paulo, vereadora Thelma, é justamente nesse sentido que trouxemos o debate hoje de incentivo à campanha, né, para valorização dos produtores da nossa região. Um dos relatos é justamente isso, né, a desmotivação com relação ao cultivo do fumo, né, mas também a falta de incentivo para o cultivo de outros produtos, né? Então, talvez está na hora de nós buscarmos alternativas justamente para apoiá-los nessa questão, né? A substituição do fumo, com certeza, ela não é fácil, né? Nós temos culturalmente, há muitos anos, o cultivo do fumo na nossa região, e economicamente, né, é significativo também para a nossa região. Mas o relato dos agricultores é justamente nesse sentido, da tentativa da plantação de maçã, de tomate, das verduras e de outros produtos,
e que aí, de repente, os próprios mercados e supermercados não estão dando o devido valor para esses produtos, tanto que muitas vezes são trazidos de fora os produtos para serem vendidos aqui nos supermercados. Então, de repente, é um momento, eu também sou parceira nessa questão de debatermos, de buscarmos alternativas. A minha primeira proposta é justamente no sentido da valorização dos produtos que substituem, né, que podem ser, de momento, um incentivo, de repente, para estar mudando, né? Toda mudança ela gera um desconforto, mas em tempos de crise é necessário ter outras alternativas. Então, eu gostaria de sugerir, inclusive, para convidar, por exemplo, o Daniel Uba, que é representante da IPAGRE, que é um grande estudioso também, defensor dos nossos agricultores, para trazer também as propostas e os estudos e as experiências exitosas para que possamos também complementar, né? Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o uso da palavra de explicações pessoais, mas eu gostaria de expor algumas situações amplamente questionadas, né, em todos os espaços que nós vamos, enquanto profissional de saúde, mas enquanto representante também da população. Eu gostaria de trazer nesse momento uma proposta para estarmos confeccionando um requerimento para amanhã, antes do recesso. Eu vi que saiu, então, o decreto do governo do estado em função da pandemia e que o estado de Santa Catarina, ele está com risco potencial, na maioria, alto, grave e gravíssimo. Então, esse mapa ele está sendo atualizado semanalmente. Canoinhas, de uma semana para outra, passou do risco potencial alto para o risco potencial grave, né? E para isso existem algumas orientações no plano de contingência, né, do estado de Santa Catarina para algumas restrições. Aqui no âmbito do município não foi retomado o transporte coletivo, as aulas presenciais, não temos shoppings, né? Mas algumas restrições, elas não estão sendo consideradas, algumas orientações, que é justamente ainda a realização de alguns eventos, o retorno do próprio esporte, por exemplo, né? O decreto de hoje, ele restringe novamente por 14 dias as competições, cinemas, esportes, teatro, casas noturnas, museus, eventos, shows, qualquer tipo de reunião em público. Considerando esse potencial grave que Canoinhas contempla através do Planalto Norte, considerando que, acredito que é de conhecimento de todos que os leitos de UTI de Joinville, por exemplo, estão 100% ocupados, né? Foi amplamente divulgado que os leitos de Joinville estão 100% ocupados. Acredito que é de conhecimento de todos que em situações de urgência e emergência, os pacientes do município da nossa região, eles são transferidos para Joinville, Jaraguá, Mafra, né? E que hoje os leitos de UTI do Hospital Santa Cruz, eles foram estruturados pelo Poder Executivo, Major Vieira, Três Barras, Bela Vista e Canoinhas, 5 leitos. Tem a promessa da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de Santa Catarina, apenas a promessa, e é nesse sentido que eu gostaria de convidá-los para que a gente possa confeccionar um requerimento, porque o Estado prometeu 18, 28, 5, 10, mas até então, de fato, não tem nenhum respirador a mais no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Pelo número de casos confirmados nos últimos dias, para quem está acompanhando o boletim diário que está sendo divulgado pela Prefeitura, infelizmente os casos positivos sintomáticos aumentaram bastante, né? 10 coletas, vem 5 positivos, 12 coletas, vem 6 positivos e diariamente está aumentando bastante. Isso devido à transmissão local. Considerando também os leitos de Balneário Camboriú, 100% ocupados, né, e os demais das cidades grandes, do entendimento, devido à rede SUS, que está reestruturada para atender os casos Covid, esses leitos que estão à disposição no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, eles começam a ser utilizados para os pacientes dos outros municípios, né, da Macro Norte e Nordeste, e de outros municípios que não dispõem de leitos de UTI. Portanto, na sexta-feira, já em seguida a informação que foi oficializada,
Canoinhas já recebeu 2 pacientes do município de Joinville, né? Utilizando então de ventilação mecânica. Nesses últimos 3 meses, acredito que todos acompanharam que foi amplamente divulgado doações, né, por empresas locais ao Hospital Santa Cruz, ou do equipamento ou do recurso, vaquinha amplamente divulgada também, mas até o momento não teve a ampliação desses 5 leitos. Então as pessoas perguntam no supermercado, né, aqui na Câmara, nas reuniões que antecedem as sessões, né, existe essa demanda, e considerando que agora estamos nesse risco potencial alto, grave, eu penso que é de interesse coletivo a gente saber que pé que está essa entrega desses respiradores que foram adquiridos com recursos das empresas da região e com recursos doados pela população, para que possamos agir de uma forma mais ríspida, talvez até com estas empresas que venderam há 2 ou 3 meses esses equipamentos e que ainda não entregaram ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, a minha proposta é que nós façamos para amanhã, com todas essas considerações, um requerimento ao hospital, mas pedindo uma resposta, ou quem sabe que a gente possa até fazer alguns contatos, porque a resposta informal é que foram adquiridos esses equipamentos. E o quanto antes montar mais 3, 4 ou 5 leitos de UTI, quanto antes a população será assistida. E o SUS é para todos. Nós não podemos pensar só nos munícipes de Canoinhas, nós temos que pensar que essas pessoas estão vindo porque os outros leitos estão superlotados. Mas fica aqui, então, explicações pessoais, mas entendo que é de interesse coletivo, para que nós possamos agir agora de uma forma representando de fato a população, porque infelizmente a nossa situação ela se agravou e nós precisamos apresentar novas propostas para colocar o serviço à disposição. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais vereadores inscritos, só gostaria de agora também utilizar esse momento. Nós recebemos, se não me falha a memória, na semana passada, eu vou ler aqui rapidinho para os senhores, porque não é muito extenso. Direta de inconstitucionalidade, número tal, do Tribunal, relator, desembargador Monteiro Rocha. Vistos, relatados e discutidos estes autos de direta de inconstitucionalidade, número tal, da comarca do tribunal em que é autor prefeito do município de Canoinhas e réu Câmara de Vereadores de Canoinhas. O órgão especial decidiu, por votação unânime, julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei número 6.261 de 2018, de 28 de agosto de 2018, do município de Canoinhas. Com efeito, a lei impugnada não dispõe sobre atribuições de órgãos públicos e nem mesmo acarreta aumento de despesas, impondo a singela inserção dos nomes dos sócios em ordinária publicação dos contratos firmados com a municipalidade, o que privilegia o princípio constitucional da publicidade e enaltece a transparência que deve permear os atos da administração. Essa lei é de minha autoria, né? A lei é muito simples, né? Ela torna obrigatória a publicação de relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas pelo poder público municipal. Mas na época, ao invés do município implementar a lei, resolveu querer achar defeito e achar inconstitucionalidades, enfim, mas aqui está a resposta. A lei é perfeitamente válida, e eu penso que excesso de transparência não faz mal a ninguém, e é o que a lei, na época, até foi um pedido da comunidade, enfim, é basicamente o que essa lei quer. O objetivo dela é que a transparência seja cada vez maior no nosso executivo municipal, e agora então eu peço que essa lei possa passar a valer, né? E que não queiram achar nenhum outro defeito nela, porque é muito mais fácil implementar a transparência do que ficar tentando arrumar desculpa, fazendo um link com uma situação. Eu estive em uma obra faz uns 15 dias, onde
alegaram que 5% da obra tinha problema e eu só fui no 5%. Mas foi no 5% que um carro acabou caindo e danificando o carro e a passageira, enfim. Então, até no 5% a gente tem que ter atenção, né? Porque é lá que o problema ocorre. Então, de repente, o executivo, enfim, poderia se preocupar menos com o Paulinho e mais com os problemas que tem e resolvê-los. Enfim, eu estou aqui como um porta-voz da comunidade. Nada que eu faço aqui, eu invento, eu crio, ou desce um santo em mim e vem os questionamentos. É tudo, o vereador Coronel Mário sempre diz, nós somos a caixa de ressonância da comunidade, e eu, pelo jeito, tenho sido uma caixa de ressonância bastante incomodativa, mas não tem problema, essa é a minha função e é assim que eu vou continuar até que a população me possibilite. Então me desculpem até o desabafo, mas às vezes é importante a gente entrar nesses assuntos. Só antes de lhe passar a palavra, vereador Coronel Mário, o vereador Paulo entrou num assunto muito importante, eu acredito que todos os vereadores já foram cobrados sobre isso, né? Penso que até poderíamos, quem sabe, fazer uma comissão parlamentar, algo nesse sentido. Empenho aqui em minha palavra que a mesa irá estudar a melhor maneira, vereador, para que a gente possa atender. Até era interessante a ajuda da Secretaria da Agricultura, né? O secretário Itamar vinha desempenhando um excelente trabalho, atendia a todos e talvez por isso não é mais o secretário, mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao Itamar, que sempre atendeu, sempre fez o possível, mas infelizmente ele deixou a secretaria, continua no cargo anterior, né? Desejo sucesso de qualquer forma. Vereador Coronel Mário, gostaria de falar? Com a palavra. Senhor presidente, o senhor já tinha passado o momento das explicações pessoais. Eu só pedi a palavra porque o senhor fez uma citação que é importante esclarecer a nossa comunidade. Quando houve o problema na obra, né, e nós, enquanto vereadores, e dentre as nossas atribuições está o papel de fiscalização, e algumas vezes nós somos questionados. O senhor esteve presencialmente na obra, né, verificou a questão do problema lá, exercendo o seu papel de fiscalizador, formulou um requerimento, e essa Casa de Leis, via de regra, se nós observarmos no serviço, no processo de apoio ao processo legislativo, no CAPL, existem muitos requerimentos que são formulados no sentido de fiscalizar. O senhor exerceu esse papel, o senhor formulou um requerimento, o senhor provocou essa discussão na Casa de Leis, esse requerimento foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, porque algumas pessoas da comunidade questionam, né, que nós, enquanto vereadores, não exercemos nosso papel de fiscalizadores. É importante frisar que a fiscalização tem vários instrumentos, várias formas dela ser realizada, mas o instrumento oficial dessa Casa de Leis é um pedido de informações. Caso as informações satisfaçam aquilo que nós entendemos que deva ser fiscalizado, em tese encerra seu processo, porque até numa obra pública, como o senhor citou, você tem problema de projeto, ou se foi um problema talvez de chuvas torrenciais, o que levou ao problema efetivamente, requer muitas vezes até uma perícia por pessoa especializada. E no caso de uma obra, entendo eu, salvo o maior juízo, que tem que ser um engenheiro, perito civil no Instituto Geral de Perícias, ou alguém designado para tal função. Eu faço essa referência porque muitas vezes nós somos questionados e algumas pessoas se aproveitam de uma determinada situação ruim para levantar uma situação que nós, enquanto legisladores e fiscalizadores, não estamos exercendo nosso papel. Eu só gostaria de frisar com relação a essa rua, porque o senhor esteve lá, eu acompanhei, o senhor formulou o requerimento, nós aprovamos essa Casa de Leis, não sei se a resposta chegou ou não, mas enquanto o nosso papel constitucionalmente prescrito, está sendo feito. Eu só fiz essa referência, senhor presidente, porque estou sendo bastante questionado com relação à fiscalização de determinadas obras, enfim, né? Mas o senhor exerceu esse papel e nós aprovamos nessa Casa de Leis. Seria isso, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia
14 de julho, terça-feira, às 19 horas. Agradeço os internautas, Danilo que nos acompanha hoje, funcionários da casa. Uma boa noite a todos, até amanhã.